a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Eu sou o Senhor e não há outro. Queridos e amados irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do 29º domingo do tempo comum. Convida-nos a refletir acerca da forma como devemos equacionar a relação entre as realidades de Deus e as realidades do mundo. A palavra nos revela que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que devemos subordinar toda a nossa existência. Mas avisa-nos também que Deus nos convoca a um compromisso efetivo com a construção do mundo novo. A primeira leitura do livro de Isaías sugere que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele que nos conduz na caminhada do seu povo rumo à felicidade e realização plena. Os homens e mulheres que atuam e intervêm na história são apenas os instrumentos que Deus se serve para concretizar os seus projetos de salvação. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, apresenta-nos um exemplo de uma comunidade cristã que colocou Deus no centro do seu caminho e que, apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com os valores e as propostas de Deus. Como diz São Paulo, eis um povo escolhido por Deus para ser testemunha do amor de Deus no meio do mundo e que viva ancorado numa fé ativa, numa caridade esforçada e numa esperança inabalável. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, ensina que o homem, sem deixar de cumprir as suas obrigações com a comunidade em que está inserido, pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. O texto do Evangelho situa-nos em Jerusalém, o local onde vai desenrolar-se o confronto final entre Jesus e o judaísmo. De um lado estão os dirigentes judeus, instalados nas suas certezas e preconceitos. Recusa-se terminantemente a acolher a proposta do reino. Confrontado com a questão, Jesus convidou os seus interlocutores a mostrar a moeda do imposto e a reconhecerem a imagem gravada na moeda, a imagem de César. Depois Jesus concluiu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que essa afirmação significa? Significa uma espécie de repartição equitativa das obrigações do homem entre o poder político e o poder religioso? Provavelmente Jesus quis sugerir que o homem não pode nem deve aliar-se das suas obrigações para com a comunidade em que está inserido. Em qualquer circunstância, ele deve ser um cidadão exemplar e contribuir para o bem comum. A isso chama-se dar a César o que é de César. No entanto, o que é mais importante e que é o homem reconheça Deus como seu único Senhor. As moedas romanas têm a imagem de César, que sejam dadas a César. O homem, no entanto, não tem escrita em si próprio a imagem de César, mas sim a imagem de Deus, como fala em Gênesis capítulo 1. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Portanto, o homem pertence somente a Deus, deve entregar-se a Deus, reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. Jesus vai muito além da questão em que lhe puseram. Recusa-se a entrar num debate de caráter político, coloca a questão a um nível mais profundo e mais exigente. Contudo, na abordagem de Jesus, a questão deixa de ser uma simples discussão acerca do pagamento ou não do pagamento de um imposto, para se tornar um apelo para que as pessoas reconheçam Deus como seu Senhor e realize a sua vocação essencial de entrega e consagração a Deus. O ser humano foi criado por Deus, pertence a Deus e transporta consigo a imagem do seu Senhor e seu Criador. Levamos a marca da promessa, levamos a marca do amor de Deus em nós. Jesus está preocupado se querem afirmar que o homem deve repartir equitativamente as suas obrigações entre o poder político e o poder religioso, mas está, sobretudo, preocupado em deixar claro que o homem e a mulher de todos os tempos e lugares só pertencem a Deus
e deve entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele o fará. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus nos proteja, abençoe sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.